Então, novamente, muito bom dia a todos. Viemos para celebrar o nome do Senhor Jesus Cristo e nós queremos dar as boas-vindas a todos aqueles que nos visitam pela primeira vez. Esperamos que se sintam bem recebidos e bem acolhidos pela nossa comunidade. Se tiverem alguma questão, o meu nome é André Fonseca e no final do culto também podem falar comigo. E eu ia convidar todos que juntos pudéssemos ficar de pé. E vamos até Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. E em Filipenses, na carta aos Filipenses, escrita por Paulo, nós encontramos uma das descrições mais belas sobre o que Cristo fez por mim e por cada um de nós. Então, a partir do versículo 9, Paulo, a falar-nos sobre o Senhor Jesus Cristo, diz-nos assim: por isso, Deus também o exaltou com soberania e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Deus exaltou de sobremaneira. Jesus Cristo humildemente entregou-se para que eu e tu pudéssemos ter a vida eterna, a salvação unicamente fundada pela fé no Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos cantar um cântico que diz: bênção e honra, poder e glória, tudo pertence ao único, ao eterno, ao Filho, ao Deus Pai e Deus Filho, Jesus Cristo. Vamos cantar com alegria. Estamos contentes? Então, estamos alegres? Sim, viemos celebrar o nome do Senhor Jesus Cristo. Foi isso que nos levou a sair de casa, ok? Eu espero que quando chegarmos lá no céu, então, estás contente? Sim. Eu espero que não seja assim, está bem? Então, com alegria, vamos louvar o nome do nosso Senhor Deus. Bênção e honra, poder e glória, tudo pertence ao eterno Deus. Bênção e honra. Bênção e honra, poder e glória, pertence ao eterno Deus. Todos os povos, criação sua, adorai ao eterno Deus. Toda a língua confessará sua grande glória, todos os joelhos se dobrará.
Vamos orar. Senhor Deus, com gratidão nós nos reunimos aqui para louvar, exaltar e engrandecer o Teu nome, Pai, porque só Tu és digno de toda a honra, de toda a glória, Pai, e que todo o louvor que sai dos nossos lábios, que flui do nosso coração, chegue até Ti como aroma suave, Senhor Deus. Que Tu sejas com este culto, Tu possas estar a abençoar e a ajudar cada pessoa aqui presente, Pai, e que nós humildemente nos submetamos à Tua palavra e possamos sempre cumprir a Tua palavra e confessar que Jesus Cristo é o Teu Filho, o único e suficiente Salvador. Senhor Deus, fica connosco. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Ainda de pé, aqueles que puderem, vamos até ao Salmo capítulo 9. Salmo capítulo 9. E o Salmo capítulo 9 leva-nos a agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele nos fez, pelo seu livramento que concedeu ao seu povo. E nós vamos só ler os primeiros 2 versículos. Salmo capítulo 9, o verso 1 e o verso 2. E diz-nos assim o salmista: Senhor, eu te louvarei de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Ao Altíssimo, em ti me alegrarei e exaltarei, cantarei louvores ao teu nome. Então nós viemos celebrar o nome do Senhor Jesus Cristo, nós viemos cantar ao Altíssimo, nós viemos render graças ao único que é digno, nós viemos cantar louvores ao teu nome, única e exclusivamente ao nome de Jesus. E é isso que nós vamos cantar: cantarei teu louvor para sempre, cantarei teu louvor para sempre. Que nunca nos cansemos de, em todo momento, nos alegrarmos na palavra, nos alegrarmos no nome do Senhor Jesus Cristo. Sobre as montanhas, sobre o mar, teu rio de amor flui sobre mim. Eu abrirei meu coração, deixarei Deus me libertar. E estou feliz por estar aqui, a ti levanto as minhas mãos. Eu cantarei teu louvor continuamente, cantarei teu cantarei teu amor para sempre.
Amém. Estamos felizes por estarmos aqui? Amém. Então nós vamos cantar o amor de Jesus Cristo por mim, por ti, por si, sempre. E que sempre seja mesmo sempre, que a cada dia de manhã nós, ao acordar e ao deitar, que sejamos capazes de parar e de engrandecer e de agradecer o nome do Senhor Jesus Cristo. É isto que esta música dizia: cantarei o teu amor para sempre. E é mesmo sempre, todos os dias, 7 dias por semana, que o nosso coração deixa graças ao nome do nosso Deus. Vamos continuar a louvar este nome precioso, quão grande é o Senhor.
vamos orar. Sim, Senhor, que realmente todos um dia possam ver quão grande és tu. Que realmente todos um dia possam proclamar que tu és o único Deus, que desde sempre e para sempre governou os tempos e que nada foge ao teu controle, Senhor Deus. E nós te louvamos e nós te engrandecemos, porque sabemos, Pai, que tu um dia enviaste por amor o teu único Filho para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós novamente pudéssemos ser redimidos, Pai, e nós novamente pudéssemos entrar em comunhão contigo, Senhor Deus. E por isso nós te louvamos e por isso nós te engrandecemos, porque a cada dia nós podemos ver o teu dedo a atuar, a tua mão a guiar os nossos passos, os nossos caminhos, Pai. E é tremendo porque tu apenas nos pedes que nós nos comprometamos com a tua palavra e te sigamos. E nós te agradecemos muito pelo teu amor, pela tua graça e pela tua misericórdia a cada dia que se renova. Fica connosco, Pai. Fica com cada coração aqui presente. Trabalha em nós, limpa-nos, purifica-nos, Pai, para que nós possamos ser cada vez mais pessoas comprometidas, uma comunidade comprometida, um povo comprometido unicamente a Ti, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar e nós ainda vamos cantar mais um cântico. E este cântico é o hino Consagração. E nós durante este tempo vamos estar também a fazer o levantamento dos dízimos e das ofertas. Então todos aqueles que nos visitam, de forma alguma, se sintam obrigados a participar neste momento, mas isto é uma responsabilidade primária dos membros da igreja em sustentar o templo, sustentar esta igreja, esta união de crentes no Senhor Jesus Cristo. Então eu ia convidar o irmão Lourenço e o irmão Rogério que nos pudessem auxiliar. Enquanto nós cantamos este cântico, a Ti seja consagrada minha vida a Ti, Senhor. Porque se nós dizemos que cantaremos o louvor de Deus para todo sempre, se nós dizemos que queremos ter vidas comprometidas com Cristo, então nós temos realmente de consagrar a nossa vida, todas as áreas, ao nome do nosso Deus.
de oração com o irmão Rogério. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te estamos gratos, Senhor, pelo teu amor que demonstras a cada dia por nós, Senhor. Nós estamos gratos, Senhor Deus, pelo sacrifício do teu amado Filho Jesus Cristo, Senhor, porque através dele, Senhor, tu mostraste de facto o amor que tens pelos teus filhos, Senhor, pelo teu povo, Senhor, a ponto de sacrificar, Senhor, para que nós possamos ter a vida eterna, possamos ser salvos, Senhor Deus. Nós te agradecemos, Senhor, por cada um dos presentes neste lugar, Senhor, que veio aqui para te adorar, Senhor, para te louvar, Senhor, para engrandecer e também como forma de reconhecimento daquilo que fazes por cada um de nós, na vida de cada um, Senhor Deus e Pai. Nesta hora queremos também consagrar estes dízimos e ofertas que foram levantados no teu nome, Senhor Deus e Pai. E o fazemos em nome do teu amado Filho, Jesus Cristo. Amém. Esta manhã nós temos connosco o pastor Domingos Alves, que eu ia pedir que viesse aqui à frente. Ele será o pregador desta manhã. E antes de entregar a palavra, vamos só ter um momento de oração. Então eu ia convidar todos que juntos pudéssemos ficar de pé, fechar os nossos olhos para não nos desconcentrarmos, e vamos orar pela pregação desta manhã. Senhor Deus, novamente em tua presença, Pai, nós vimos até a ti e queremos colocar diante de ti a palavra que vai ser pregada, Pai, que tu possas ungir com o teu Santo Espírito, pastor Domingos Alves, agradecendo-te desde já a sua disponibilidade em servir o teu reino, em servir a tua igreja, Senhor Deus, e que tu possas estar a capacitar e que ele possa pregar em fidelidade ao teu nome, em fidelidade àquilo que tu falaste ao seu coração, Pai. E que realmente os nossos corações, os nossos ouvidos estejam atentos à tua palavra. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela oportunidade, pela oração. No último domingo que eu tive a oportunidade de pregar aqui, eu fiz um apelo no sentido que nós estávamos precisando de arrendar um apartamento. Conseguimos aqui no Jugueiros, agradecemos pela Elza, que foi facilitadora desse processo. Houve um apelo público, um agradecimento público à Elza, que facilitou esse processo. Essa semana nós estivemos arrumando alguns detalhes, eu gosto de pintar, consertar. O apartamento está em ordem, mas fiz alguma série de coisas e, se Deus quiser, a partir de amanhã já estaremos residindo lá. Estávamos esperando a cama chegar, chegou, montei ontem toda a estrutura da cama, dos pés, etc. Então, se Deus quiser, amanhã nós já estaremos residindo aqui perto. O pastor Joaquim Braz está de férias. Ele me convidou para pregar esse domingo e no próximo domingo. Então, se Deus quiser, hoje e no próximo domingo eu estarei transmitindo a palavra de Deus. Agora, ele está de férias por quê? Talvez se você se pergunte. Ele está de férias porque ele foi para um tempo de descanso, foi descansar. Talvez alguém pense assim, mas pastor cansa, precisa descansar. Eu me lembro que algumas vezes as pessoas chegam para mim assim, o que você faz? Eu falo assim, eu sou pastor. Não, você trabalha com o quê? Né? Eu falei, trabalho com pastorado. Aí tinha que explicar para ele. Poucas pessoas imaginam o cansaço do trabalho pastoral. Eu comecei o meu pastorado com 21 anos de idade, inclusive quando eu casei também. Cheguei no Brasil em 1977, vindo primeiramente de Angola, residindo aqui, morando em Cascais, estudando em Lisboa, alistado no serviço militar português. Aí me envolvi com uma série de movimentos evangélicos aqui, na época, inclusive, sendo membro da Terceira Igreja Batista de Lisboa, pastor Antônio dos Santos. E aí, então, eu fui para Portugal, porque algumas pessoas, fui para o Brasil, porque algumas pessoas disseram para mim que entendiam que eu tinha um chamado pastoral. Meu sonho primeiro era ser médico. Estava, inclusive, no processo de estudar medicina. E quando eu falei para os meus pais que eu ia me dedicar ao trabalho pastoral, me lembro direitinho que a minha mãe falou, meu filho, você como médico também serve a Deus. Eu falei, sim, eu sei que como médico eu sirvo a Deus. Mas Deus está me chamando para o serviço pastoral. Aí Deus me encaminhou para o Brasil, onde eu fui estudar. Lá conheci a Raquel, que é minha esposa,
brasileira de origem, e nós nos casamos. Casei com 21 anos, comecei o ministério pastoral com 21 anos. Algum tempo atrás eu falei, está na hora de eu parar. Depois de 44 anos, estou com 65 hoje, de ministério pastoral, falei, estou cansado do ministério pastoral. Cansado da liderança de uma igreja local. Eu falei, quero começar uma nova etapa na minha vida. Aí eu decidi regressar para Portugal. Não mais com aquela visão de ser pastor, de líder de uma igreja local. Pastorado não se aposenta, continuo com o ministério pastoral, ministério de ensino, de pregação, de discipulado, com uma agenda muito mais lotada que vocês possam imaginar a cada semana que passa na minha própria vida. Então, eu reconheço a importância do pastor Joaquim Braz e a sua família ter um tempo de descanso. É interessante, você percebia que Jesus, quando estava no meio da multidão, ensinando, curando e tantas outras coisas, algumas horas ele se retirava alguns momentos para descansar. E chamava os seus discípulos para estarem juntamente com ele para descansar. Um estudante, que é um bom estudante, estuda muito, ele também cansa. Salomão fala em Eclesiastes que o estudo, o muito leitura, o muito estudar é enfado e canseira. Um professor numa sala de aula, ele cansa. Alguém que faz exercício físico, cansa. Mas você fala, cansa, cansa. Eu me lembro quando eu faço exercício físico exaustivo, eu me sinto no final cansado, é um cansaço gostoso. Mas você sente-se cansado. Tem pessoas que cansam da vida. Eu lembro a luta da minha mãe, dos meus pais, depois de todo o processo de guerra civil em Angola, tantas outras tragédias, os filhos vão para fora, acontece aquilo e aquilo, morre, numa semana morreu a mãe, depois morreu um irmão, depois mais tarde eu perdi 2 irmãos nesse contexto, e toda aquela tragédia de dor. E se você vai para Angola, o povo de Angola fala assim, nós cansamos de guerra. Com certeza, muitas pessoas em países de guerra dizem o seguinte, nós estamos cansados de guerra. Recentemente, eu ouvi um homem no Níger dizendo o seguinte, quando o Conselho Africano tenta interferir no Níger, naquilo que chama do golpe hoje, um senhor idoso falou o seguinte, nós não queremos guerra. Nós queremos paz, porque quem está em guerra quer paz. Porque a paz não cansa, a guerra cansa. E a minha mãe, muitas vezes, naquele momento de vida, ela dizia para mim, meu filho, eu quero morrer. Eu me lembro que um dia eu recebi a minha mãe no Brasil, numa depressão tremenda, cabeça cabisbaixa, de tanto sofrimento por causa de guerra, saúde, mortes em família e tantas outras coisas. E várias vezes ela dizia para mim, eu quero morrer, porque eu quero descansar. Só que quando ela estava à beira da morte, ela dizia assim, eu não quero morrer. Eu até brinquei, eu não quero morrer. É lógico que nós não queremos morrer. Mas quando a pessoa fala assim, eu quero morrer, ela está cansada da vida. Ela está cansada do sofrimento, ela está cansada da dor. E ela quer descanso. Agora, nós podemos descansar passeando. E muitas das vezes tem pessoas que saem de férias e quando voltam de férias, voltam cansadas. Mas fala assim, mas eu cansei nas férias, mas eu descansei a minha mente, a minha cabeça. Há várias maneiras de nós descansarmos o corpo, a mente, o sofrimento com o alívio da dor, etc. Mas há um cansaço que não tem cura humana. É o cansaço da alma. O cansaço da alma não tem cura humana. Não é medicina, não é psicologia, não é psiquiatria, não é uma boa cama, não são umas boas férias, um bom descanso que produz o descanso para a alma. E é isso que eu quero compartilhar com vocês nesta manhã, ao abrir a Bíblia em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, onde vamos falar brevemente encontrando descanso real. Deixa eu dar uma dica para você, para ti, tá? Eu tenho aqui um esboço de toda essa mensagem com todos os estudos.
Isso fica no site. O culto é gravado, fica no YouTube da Igreja Batista de Viseu. Depois eu coloco um link no meu próprio site aqui. Então você pode rever o texto, pode rever mensagem e aprenda a ser alguém que depois vai pesquisar, para que você possa lembrar e ao mesmo tempo você possa acompanhar mais e mais o que você tem aprendido. Em Mateus capítulo 11, vou começar a ler no versículo 25, mas o foco aqui é o versículo 28 a 30, fala assim: Por aquele tempo, exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai. Lembrando que Jesus Cristo é Deus Filho, que se fez homem, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes essas coisas aos sábios e os instruídos e as revelastes aos pequeninos, ou seja, aos humildes de coração. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Jesus falando que ele tem a autoridade recebida pelo Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Em outras palavras, Jesus Cristo, o Filho, ele é o revelador do Pai. E esta prerrogativa, este poder, esta condição, foi lhe dada pelo próprio Pai. Tanto é que quando Jesus está falando com os seus discípulos, ele está dizendo que ele vai voltar para o Pai. Filipe fala assim, mostra-me o Pai, mostra-nos o Pai. E Jesus falou para Filipe, há tanto tempo estou convosco que não tens conhecido o Pai. Quem me conhece a mim, conhece o Pai. E quando nós lemos em Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3, fala que Deus falou aos homens de várias maneiras. Deus fala de várias maneiras. Por exemplo, Deus fala através da criação. Salmo 19 fala isso, os céus proclamam a sua glória. Romanos 1, a partir do capítulo 1, a partir do versículo 18, Paulo vai dizer que o poder de Deus se manifesta e é conhecido através da criação. Então a criação revela a majestade de Deus, o poder de Deus. Jó, no capítulo 28, quando ele ressalta a sabedoria de Deus, ele ressalta a majestade e a glória da criação. Quando nós observamos a criação, podemos perceber que há um Deus criador. Mas a criação não revela a santidade de Deus. A criação não revela a justiça de Deus. Há alguns atributos de Deus que não são revelados necessariamente através da criação. Então Deus também falou aos pais, pelos profetas, pelos apóstolos, Deus falou pelas escrituras. E nós temos a palavra de Deus, que é a revelação proposicional de Deus. Deus se revela quem Ele é, mas ao mesmo tempo Deus revela os seus propósitos para nós. E nós, através do Espírito Santo, que ilumina a nossa mente, o conhecimento das Escrituras não é pelos sábios, para os poderosos desse mundo, para os cultos desse mundo. O conhecimento das Escrituras é para os humildes e simples de coração. Por isso que ele fala assim, estas coisas ocultastes aos sábios e aos instruídos. É aquilo que Paulo pergunta em 1 Coríntios, onde está o sábio, onde está o inquiridor, onde está o poderoso deste século? Ele não tem o conhecimento por si só. Esse conhecimento só é possível pela manifestação, pelo poder, pela ação do Espírito Santo, que ilumina a mente, ilumina os olhos. Porque nós vivemos num mundo que o nosso coração é o coração pecaminoso, endurecido, fechado para Deus. Além disso, em 2 Coríntios 4, fala que o Deus desse século, que é Satanás, ele cega o nosso entendimento, para que não seja revelado para nós a glória de Deus através de Jesus Cristo, através da palavra.
Mas é Deus quem abre a nossa mente, é Deus quem abre os nossos olhos, para que nós possamos ter a nossa mente aberta para a compreensão da palavra de Deus. Só que Ele não se revela só através da criação, Ele não se revela só através das Escrituras, Ele tem a sua revelação também através da lei gravada no nosso coração. É aquilo que Paulo fala em Romanos 2, Deus coloca a norma, a sua lei, no nosso próprio coração. Nós temos a nossa consciência, que nos acusa quando nós fazemos aquilo que é mal, aquilo que nós fazemos, por exemplo, que é errado, mas ao mesmo tempo a nossa consciência que nos defende quando nós fazemos aquilo que é correto. Deus tem as suas normas gravadas no nosso coração. É por isso que se fala que o ser humano, por natureza, ele está em busca de algo ou de alguém além dele, porque ele tem de alguma forma na sua natureza a consciência de que há algo fora dele, que é infinito, que é poderoso. Mas a revelação exata de Deus vem através do seu Filho Jesus Cristo. Por isso que Hebreus 1 fala que Deus falou aos pais de várias maneiras, pelos profetas, etc. Mas nos últimos tempos nos falou pelo Filho. E Jesus Cristo é a revelação exata do Pai. Conhecer a Cristo é conhecer o Pai, pelo poder do Espírito Santo. O mesmo Jesus, que juntamente com os apóstolos e profetas, nos deixa a sua palavra, as Escrituras hoje, que nos revelam também o Filho, de tal maneira que Jesus Cristo fala: examinais as Escrituras, porque elas testificam de mim, e é por elas que vocês julgam ter a vida eterna. Quer conhecer o Pai? Conhece o Filho. Aí ele continua, versículo 28, vinde a mim. Esse Jesus que é o revelador do Pai, ele fala: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, versículo 29, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu coloquei uma frase que eu gosto de colocar sempre, uma frase que resume o foco da mensagem. E aí você tem aí, Jesus Cristo exorta ao discipulado. No próximo domingo, se Deus quiser, eu quero falar para vocês o que é ser discípulo de Jesus. Quais são os requisitos e quais são os benefícios de ser discípulo de Jesus. Jesus Cristo falou assim: qual é o homem que vai construir uma torre e não senta primeiro para saber se tem recursos para terminar a construção? Que vai para uma batalha que não senta primeiro para ver se tem condições de ganhar uma batalha? Jesus está falando o seguinte: avalie. E essa avaliação ele está falando no contexto do discipulado. E nós vamos ver que Jesus várias vezes assim: não pode ser meu discípulo. Quem que não pode ser meu discípulo? O que é ser discípulo de Jesus? Quais são os benefícios de ser discípulo de Jesus Cristo? Quando Jesus Cristo fala assim: vinde a mim, aqui existe uma exortação. Muitas vezes a pessoa fala assim: é um convite. É muito mais do que um convite. É um chamado ao discipulado. É um chamado ao viver com Ele. É um chamado à comunhão com Ele. É um chamado a andar com Ele. Tanto é que Ele vai dizer: aprendei de mim, tomai sobre vós o meu jugo. Nós vamos ver daqui a pouco o que significa. Então Jesus Cristo exorta o discipulado e promete o verdadeiro alívio dos fardos. Quem está cansado e sobrecarregado, Ele fala assim: que nos sobrecarregam e tiram a alegria do viver em plena realização e satisfação. Não é o cansaço do trabalho, não é o cansaço da doença, não é o cansaço da escola, não é o cansaço, etc. Jesus está falando do cansaço e sobrecarregado da alma. O que Ele está prometendo aqui é descanso da alma. As nossas almas sem Cristo, elas são eternamente insatisfeitas.
As nossas almas sem Cristo, elas são eternamente cansadas. Nós não encontramos satisfação, nós não encontramos realização, nós não encontramos uma vida que vale a pena viver sem Jesus Cristo. Não há remédio, não há nada que dê o descanso sem Cristo. Por isso que ele fala, não temei os homens que não podem matar a alma. Temei a Deus que pode matar tanto o corpo como a alma. A alma sem Cristo perece eternamente no inferno. Ou mais ainda, no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, quem morre sem Cristo não tem descanso para a alma. Ele vai sofrer eternamente da ausência da comunhão com Deus. O descanso para a alma só tem para quem parte deste mundo, discípulo de Jesus Cristo. Em outras palavras, nem a morte dá o descanso para a alma, quando a morte é a morte sem a salvação em Jesus Cristo. Agora, quem faz a exortação, vinde a mim? Eu já falei, exatamente Jesus Cristo. E conforme eu estou falando, Jesus Cristo está fazendo o quê? Ele está fazendo um chamado, uma exortação à santidade, ao viver com Ele em santidade, que começa por o caminhar pelo discipulado. Sempre lembrar que ser santo é separado do mal, separado da vida sem Deus, mas ao mesmo tempo ser santo é a consagração ao bem, é a consagração à vida com Deus. Por isso que Jesus quis falar assim, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas. Trevas na Bíblia significa ignorância de Deus, trevas na Bíblia significa morte, trevas na Bíblia significa incredulidade, trevas na Bíblia significa condenação. Luz na Bíblia significa conhecimento de Deus. Luz na Bíblia significa vida. Luz na Bíblia significa reconciliação com Deus. Luz na Bíblia significa o desfrutar do viver da plenitude de Deus, com a sabedoria e o conhecimento que vem de Deus. E é isso que ele está dizendo, vinde a mim. Agora, no final eu quero falar um pouco mais sobre esse tomar e aprendei de mim. Tomai o jugo e aprendei de mim. Então a exortação vem de Jesus Cristo. Não é de um político, não é de um religioso, não é de um líder espiritual, um guru. Não, é o Senhor e Salvador, Jesus Cristo, único e suficiente, todo-poderoso Senhor e Salvador. Agora, a quem é feito o convite? Ele fala aí em Mateus capítulo 11, versículo 28, ele fala assim, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É interessante você perceber que várias vezes na Escritura fala assim, Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê. Em Romanos 10 fala que Deus é rico para todos aqueles que o invocam. Seja judeu, não judeu, seja rico, pobre, independentemente da cor da pele, da nacionalidade, etc. Ele é rico para todos aqueles que invocam e ele não faz acepção de pessoas. Agora, quando você começa a pensar nisso, o que sobrecarrega a alma? O que cansa? Eu quero citar 3 coisas antes da conclusão. A primeira delas é o pecado. Eu quero que você leia comigo, se você não conseguir abrir, apenas ouça, 2 versículos. Primeiro, vamos lá no livro de Salmos. Livro de Salmos, capítulo 38, diz o seguinte, versículo 4. Se você não achou, vou ler, pode só ouvir. 38:4, pois já se levam acima de minha cabeça. É Davi falando.
O mesmo que escreve o Salmo 32 e Salmo 51, que são os salmos de confissão. O mesmo Davi que está gemendo no Salmo 32 e 51 por causa do peso do pecado, que perdeu a alegria, que o seu corpo ele fala assim, está se ressecando. Ele fala assim no Salmo 38, versículo 4, pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades como fardos pesados, excedem as minhas forças. Como fardos, os meus pecados, como fardos pesados, sobrecarregados, eles pesam sobre mim muito mais do que a minha força, muito mais do que eu possa suportar. Se você olhar no Novo Testamento, em Lucas capítulo 21, Lucas capítulo 21, olha aqui que Jesus Cristo fala, versículo 34, acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado. Sobrecarregado com o quê? Com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. As nossas ansiedades, que segundo Jesus em Mateus 6, as ansiedades, as nossas preocupações, é quando nós buscamos em primeiro lugar as demais coisas e não em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É quando nós invertemos as prioridades da nossa vida. O ser humano sem Deus, ele não prioriza Deus na sua vida. Ele prioriza todas as demais coisas, menos Deus. Ele é indiferente para com Deus. Mas pecado não é só indiferença, pecado é alienação, separação de Deus. Pecado é desobediência. Pecado é a omissão. É a desobediência de transgredir aquilo que Deus quer. É a omissão de não fazer, não viver. Não fazer o que Deus quer, não viver como Deus quer. Então o que sobrecarrega a alma não é trabalho, não é doença, não é falta de dinheiro, não é estudo. O que sobrecarrega a alma, antes de tudo, é o peso do pecado. Segunda coisa que sobrecarrega a alma é a religiosidade. Muitas das vezes, como cristãos pelo mundo afora, quantos cristãos eles são religiosos, mas não são verdadeiramente discípulos de Jesus Cristo? Muitas das vezes nós nos habituamos com a religião, com rituais. E por vezes são rituais legalistas, tradicionais, estéreis, que não produzem na nossa vida fruto de transformação pela obediência à palavra de Deus. E é isso que Jesus Cristo fala. Você quando vai para Mateus, por exemplo, Jesus está falando para religiosos. Vai lá para Mateus, se você abrir a sua Bíblia, capítulo 22 em diante, você vai ler no capítulo 23, versículo 4, Jesus fala assim: atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Jesus está falando para os seus discípulos, e está falando sobre os escribas e fariseus, eram religiosos. Mas eles não se contentavam, em outras palavras, com a lei de Deus. Os fariseus, eles colocavam, e os escribas, cerca de 600 mandamentos adicionais àquilo que a palavra de Deus dizia. Como quem diz, já não é suficiente viver o que Deus fala. Eu preciso criar leis. E muitas das vezes nós criamos leis religiosas, colocamos sobre os ombros das pessoas e nós sobrecarregamos as pessoas. Quantas das vezes, meus queridos, eu espero que isso não aconteça com você. Existem pessoas que estão, não estou falando aqui que eu não conheço o ritual da Primeira Igreja Batista Viseu, o dia a dia, mas eu já vivi realidade, conheço pessoas. Eu conheci um homem que ele vai no templo segunda-feira, vai terça-feira, vai quarta-feira, vai quinta-feira, vai sexta-feira. Ele, todos os eventos da igreja, ele está presente, todos. Como se ele não tivesse presente em todos, ele fosse para o inferno. É como aquilo que eu trabalhei numa cidade super católica no Brasil. Você tem que ir à missa para se encontrar com Deus, porque se você não vai na missa, você não se encontra com Deus. E tem pessoas que se tornam ativistas religiosas.
Há muito ativismo, mas não tem tempo de oração. Não tem tempo de ler Bíblia, não tem tempo de família. Quantos pastores arruinam a sua família? Quantos pastores arruinam a sua saúde? Quantos pastores arruinam a sua vida? Porque trabalho. E meus queridos, há muitos pastores que não lêem Bíblia. Há muitos pastores que não oram. Há muitos pastores que não têm tempo qualitativo com a esposa, com os filhos, tempo de lazer, de descanso, mas estão presos à atividade religiosa do dia a dia. Isso cansa a alma, porque a alma não é nutrida, não é alimentada pela palavra de Deus, pela comunhão qualitativa com o povo de Deus. Uma outra coisa que cansa, que eu coloquei ali, tem a ver com as nossas crises existenciais. Por exemplo, Eclesiastes, Salomão fala sobre isso, Eclesiastes. Olha o que Salomão escreve a respeito das nossas crises existenciais. Você está lá, palavra de Deus, você tem Salmos, depois de Salmos você tem Provérbios, aí você tem Eclesiastes, capítulo 3. Ele fala no versículo 10, viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Esse trabalho que ele está falando aqui, viu o trabalho, Eclesiastes 3,10, que Deus impôs aos filhos dos homens para os afligir. Esse trabalho é o trabalho pela busca do significado da vida. É a busca, quem eu sou, para que eu vivo. Qual é a fonte da satisfação? É isso que ele fala no versículo 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs no coração do homem a busca pela eternidade, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez. É o homem tentando entender a vida, tentando entender a eternidade, tentando entender o significado da morte e da vida, sem Deus. Ele cansa, porque ele não encontra resposta. Ele busca na religião, ele busca na riqueza, ele busca na sabedoria, ele busca no trabalho, ele busca no sexo, ele busca no alcoolismo, ele busca em tudo que é coisa, mas ele não encontra a resposta que satisfaz a necessidade da vida que vale a pena. Pecado, transgressão, omissão, alienação, indiferença de Deus, desobediência, religião, o mero cumprimento de rituais religiosos, ritos religiosos, crises existenciais, a busca pela resposta da vida, da morte, porque vivo, quem sou eu? Se eu morrer, para onde eu vou? Essa busca, a parte de Deus, sobrecarrega e cansa a alma. Então eu quero caminhar para a conclusão, te desafiando no seguinte: pessoas cansadas e sobrecarregadas, elas querem descanso. Elas buscam alívio. Eu lembro que uma vez eu fazia um procedimento médico, que sempre que eu ia lá, eu sabia que ia sofrer. Aí um dia, eu chegava, por exemplo, no domingo à noite, e falava assim, ai meu Deus, amanhã eu tenho que ir lá de novo. Aí chegava no consultório médico, eu fazia o procedimento e eu sofria. Eu queria descanso, eu queria alívio. Aí um dia o médico falou para mim, Domingos, eu não quero perder a amizade com você. Eu não vou fazer mais esse procedimento sem anestesia, ele falou. Eu estou te causando dor. Mas eu reconsiderei. Eu vou fazer o procedimento, só que antes eu vou anestesiar. E aquela anestesia para mim era o alívio de um procedimento que eu não sentia mais dor. Porque a anestesia dava naquele momento o descanso. Almas cansadas precisam de descanso. Então quero terminar lendo para você 3 versículos. O primeiro deles, não se preocupe com esses textos, vai estar tudo distribuído para você no YouTube e tudo mais. Em João capítulo 5, Jesus fala assim, contudo, não quereis vir a mim para teres vida. Muitas das vezes
nós encontramos pessoas com as almas cansadas, sobrecarregadas. E às vezes você mesmo como cristão, a semelhança de Davi, que era um homem temente a Deus, se você viver em pecado, em desobediência, em transgressão, em alienação de Deus, você vai sentir a sua alma cansada. Aí você vai buscar respostas. A gente que acha que precisa trabalhar mais, ganhar mais dinheiro, não sei o quê, para ser mais feliz. Não. Você precisa mais de Jesus. Quanto mais você trabalhar, quanto mais você tirar férias, quanto mais você beber, quanto mais você buscar prazer à parte de Deus, mais você vai se afundar, mais você vai se cansar. Jesus Cristo fala assim: vinde a mim. Deus falou: meu povo cometeu 2 grandes males. Deus falou: deixaram a mim fonte de água viva e cavaram cisternas rotas. Em Isaías 55 ele fala assim: vinde a mim, comprai, sem dinheiro, sem trabalho, buscai-me enquanto é tempo, arrependei-vos. É eu ir com arrependimento, é ir com fé, mas é buscar Jesus. Um outro texto que eu quero ler está em Lucas capítulo 6. Quando Jesus fala assim, Lucas capítulo 6, olha o que Jesus diz na sua palavra. Ele está falando, versículo 40, o discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído será como seu mestre. Ele está nos chamando para que nós possamos ser como ele. Se você é discípulo de Jesus, o desafio da sua vida é ser como Jesus. Porque ele fala assim: aprendei de mim, manso e humilde de coração. Jesus é manso e humilde, pessoa mansa, se deixa conduzir por Deus. Pessoas humildes reconhecem a sua dependência. Jesus, embora fosse Deus, ele, quando se torna homem, diz em Filipenses 2, assumiu a forma do homem, humilhou-se, tornou-se servo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Manso e humilde. Pessoas como Jesus, a semelhança de Jesus, se humilham diante de Deus, reconhecendo a necessidade, a dependência de Deus e ao mesmo tempo colocam-se em obediência a Ele. E isso significa tomar o meu jugo. Tomar o jugo é colocar a sua vida debaixo da obediência de Jesus. Por isso que ele fala no versículo 46 de Lucas 6, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Nós cantamos aqui: Jesus é Senhor, Jesus é Deus, Ele é Rei. Tá bom, Jesus é Senhor. Nós somos servos. Tá bom, Jesus é Deus. Nós reconhecemos que nós não somos deuses, que nós somos seres humanos. Jesus é Rei. Tá bom, nós reconhecemos que nós somos súditos do reino. Por isso que ele fala em Lucas 11, 29, bem-aventurados sois ao guardardes essas coisas, quando vocês conhecem. Se nós conhecemos o que as Escrituras diz, vamos obedecer Jesus. A felicidade é fruto da obediência. O bem viver é fruto da obediência. Paulo fala em Romanos capítulo 2, versículo 9, que andar no mal produz tribulação e angústia de alma. Eu repito, Romanos 2, 9, o mal, a desobediência, o viver em soberba diante de Deus, ou seja, não ser humilde, não ser manso, isso produz tribulação e angústia de alma. Se eu quero paz na alma, se eu quero felicidade na alma, se eu quero uma vida que vale a pena viver, eu preciso aprender como Jesus, com humildade e mansidão, e tomar o jugo, me colocar em obediência a Ele. E aí eu termino com a promessa que Ele faz, que está lá, por exemplo, quando Ele fala assim: achareis descanso. Se você olhar em Hebreus, você pode ver o seguinte, capítulo 4, versículo 9, portanto resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também Ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. Há um repouso para o povo de Deus. É interessante que você, quando lê Apocalipse, fala assim que as pessoas que morrem, eu li Hebreus 4, 9 e 10, fala que quando as pessoas morrem, descansaram das suas obras. Há um descanso eterno.
para quem morre em Cristo. Porque ele vai usufruir no reino dos céus, não mais a presença do pecado, não mais dor, não mais choro, não mais lágrimas, não mais trabalho, no sentido daquele trabalho como fruto do pecado que cansa. Mas ele tem um descanso eterno. Só que a Bíblia não promete apenas um descanso eterno. Ela promete aqui também agora. Quando Jesus Cristo fala assim, no mundo tereis aflições, João 16, 33. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O mesmo Jesus que fala em João 14, a minha paz vos dou, não como o mundo vos lá dá. Em outras palavras, eu tenho descanso, não só na eternidade. Eu posso usufruir aqui agora do descanso verdadeiro em Jesus Cristo. O que eu preciso fazer? Está escrito ali, vá a Jesus. Ah, mas eu já sou cristão. Tá, mas quantas das vezes como cristão nós queremos resolver as coisas do nosso jeito? Quantas vezes como cristão você está cansado de relacionamentos conflituosos, mas você não trata a luz da palavra de Deus? Quantas vezes como cristão você está cansado de uma vida de mentira? E aqui o pastor Joaquim Braz ultimamente tem falado bastante em mentira e verdade, mas você não está disposto a ir a Jesus para viver na verdade. Quantas das vezes como cristão você está cansado de uma vida controlada por vícios e você fala assim, eu não vou mais me embriagar, eu não vou mais me irritar, eu não vou mais fazer aquilo, mas você continua como se Jesus não tivesse poder de transformar a sua vida. Muitas das vezes nós estamos infelizes, insatisfeitos, mas nós buscamos soluções que não são de Jesus. É aquilo que ele fala em Jeremias, nós deixamos ele, fonte de água viva, e nós cavamos poços, cisternas que não satisfazem a nossa vida. Segunda coisa, pague o preço de ser discípulo. Jesus, conforme vamos ver na próxima semana, ele fala que aquele que, a minha ovelha, ela ouve a minha voz, ela conhece a minha voz e me segue. É aquilo que Mateus 28 fala, ide, fazer discípulos, e ele termina lá dizendo, ensinando a guardar todas as coisas. Ser discípulo de Jesus é o preço da obediência a Jesus Cristo. E a promessa na Bíblia é felizes são aqueles que obedecem ao Senhor Jesus. É colocar em prática aquilo que a palavra de Deus ensina. Outra coisa, aprenda dele com ele. Jesus fala assim, aprendei de mim. Seja humilde. A Bíblia fala que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. O soberbo, ele é autossuficiente, ele é independente de Deus. É como aquele adolescente, nós temos 3 filhos, que quando chegar no adolescente, vai falar uma coisa, eu sei. Eu sei, eu nem falei, mas eu sei. Eu falei, você sabe tudo. Eu nem terminei de falar, pai, mas eu já sei. Mas eu já sei, tá, tudo bom, você já sabe. E é isso que nós às vezes falamos para Deus, Senhor, eu já sei. Coração soberbo. Mas eu não quero fazer. Coração rebelde, que não é manso. Aprenda com Jesus. Confie que o jugo e suave de Jesus e o seu fardo é leve. Quantas vezes você acha que seguir a Deus, a sua vida vai se tornar pior? Seguir a Deus, você vai ter mais peso. Não. Jesus falou, comigo você tem coisa leve, suave. A sua vida sob o seu controle, ou comando dos outros, ou pior ainda, o comando de Satanás, é infinitamente mais pesada do que a sua vida debaixo da liderança de Jesus. Ele é aquele que fala que não apaga o pavio, a chama que fumega, é aquele que não quebra a cana, o pau que já está meio quebrado. Jesus é aquele que acolhe, disciplina sim, mas restaura e dá refrigério. Ele não coloca sobre a nossa vida fardos pesados. Ele coloca sobre nós aquilo que é suave e leve. Confie nisso. Quantas pessoas às vezes têm medo de colocar a vida debaixo do controle de Deus, com medo de Deus e dos pesos de Deus. E por último, aproprie-se e descanse em sua promessa. A promessa de que quando você vai a Ele, com humildade, com mansidão, aprendendo dele, colocando-se debaixo da sua liderança, você encontra o descanso
para o viver que vale a pena ser vivido aqui e na eternidade. Ó Pai, que a Tua palavra, ela possa continuar e fazer frutos na nossa vida, além do espaço desse auditório aqui. Que ao sairmos dessa porta, a Tua palavra não fique aqui, retida, mas que ela possa encontrar acolhida no nosso coração, de tal forma que quer aonde nós formos, o que nós fizermos, nós possamos verdadeiramente olharmos para o Senhor Jesus Cristo com a atitude de aprender dele, a semelhança dele com humildade e mansidão. No poder do Teu Espírito também, ó Pai, nos colocarmos em obediência a Jesus Cristo, confiando na promessa de que o viver em obediência a Ele é suave e leve, porque Ele não coloca fardos sobre nós que nos cansam, e nem exige de nós aquilo que Ele mesmo não nos capacita a cumprir, e que Ele mesmo não foi modelo e exemplo, mas que nós possamos confiar que o viver sério com Deus, por meio de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo, nos dá refrigério aqui e agora e na eternidade. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, Ele que nos guia na verdade, que nos capacita a vivermos a vida, tendo Jesus como autor e consumador da fé, estejam sobre nós, agora e para todo sempre. Amém. Nós temos o poslúdio, oração, e estamos encerrados.